Bom, pessoal, ainda continuando aqui sobre o pilar A, né, a gente falou sobre o conceito de depressão e falamos aí quanto que você ter esse conceito associado, né, entendendo a dinâmica dele, vendo como que depressão e invasão se correlacionam, é algo fundamental para que você disponibilize a quantidade de ar necessário dentro de um secador e que esse ar passe pelos pontos onde de fato seja necessário, tá? Então a gente, no último vídeo, né, a gente explorou aqui essa imagem, né, que é uma imagem disponibilizada pelo próprio fabricante, que vem no manual, né, essa informação, e eu quero ainda continuar nesse vídeo explorando um pouco mais essa imagem, né, essa gravura, porque aqui também tem conceitos, né, bem válidos para a gente entender, né, e desmistificar muita coisa, né, dentro do processo de secagem. De fato, assim, algo que é uma mística muito grande, né, que basta ter calor, né, que isso é o suficiente para você secar, né, você ter um alto rendimento de secagem. E a gente já viu que não, né, calor é importante, é um dos pilares, mas ele sozinho não é importante, né, não é o suficiente, né, na verdade. Então você ter uma alta temperatura de secagem, você vai trabalhar em uma parte, mas se você não tiver o agente de secagem na quantidade certa, né, que é justamente esse ar, você vai você vai estar chegando ali na temperatura que o fabricante pede, né, que é 110, 115 graus, varia muito de fabricante de modelo de secador. Só que se você não está disponibilizando a quantidade de ar, né, necessária, você não vai chegar ter ali o seu grão, né, saindo na umidade esperada, justamente porque você não está disponibilizando a quantidade de ar suficiente. E aqui nessa gravura a gente consegue ver isso muito claro, né? A gente vê aqui que para esse modelo de secador, a gente tem aqui basicamente esses pontos de entrada de ar. Você tem um ar quente, né, representado aqui em vermelho, e você tem o ar de secagem, que é essa representação aqui rosa, mas esse ar de secagem, ele é um ar que se vocês verem bem aqui pela representação, né, na gravura aqui do secador, ele nada mais é do que uma combinação, né, do ar quente que vem da fornalha, né, o ar de combustão, mas ele é uma mistura desse ar quente com o ar de recirculação, né, que passou por essa camada de grãos aqui mais abaixo, né, e que está com 20 graus, né, sinalizado. Então veja que ele é um ar de recirculação, e esse ar de recirculação aqui está representado com um azul mais claro, né? E esse ar de recirculação ele é oriundo de onde, né? Vejam que ele é o resultado do quê? Do ar ambiente, que está em laranja, né? Então você tem o ar ambiente sendo sugado. Esse ar ambiente ele passa pela massa de grãos, né? Que vai estar ali a 20 graus, que ele está sinalizando. E aí esse ar, né? Como ele está vindo do ambiente, ele vai entrar em contato com esse grão, ele vai já ter ali uma temperatura, né? Ele vai aumentar a temperatura, né? Desse ar, já que como ele vai ter essa troca térmica ali com esse grão, que esse grão, de novo, ele está vindo de cima para baixo, né, está passando pela coluna de secagem, vai ter um aumento desse ar, né, da temperatura desse ar, e aí ele vai gerar esse ar de recirculação, né, com essa coloração aí azul mais claro. Esse ar de recirculação, né, ele vai se juntar com o ar quente, né, vindo da fornalha, que aí, por sua vez, vão gerar esse ar de secagem, que é esse ar rosa. Tem esse ar rosa, né, que está sinalizado ali como 110 graus, é o que de fato vai entrar em contato com o grão. Se eu fecho, né, e sempre todo secador tem essa configuração, não, tá? Cada modelo de secador tem a sua configuração, especialmente nesse quesito, né, de recirculação ou não, né, se você quer secar com coluna cheia ou não, né, fazer secagem de coluna completa ou não, desculpem, né? Então, muda muito essas configurações finais, né? E aí tem cada fabricante tem suas particularidades. Por isso que é fundamental entender a dinâmica e o layout de cada secador para que você faça os ajustes de acordo, né, com o que é necessário, tá? Então veja que, por exemplo, aqui, né, a gente tem essas medições dos pontos de depressão. Se eu fecho aqui, né, essa entrada de ar, né,
ambiente, né, logo abaixo aqui do P4, o que eu estou fazendo? Eu vou diminuir, né, eu não vou estar permitindo a entrada do ar ambiente por esse ponto. Então, estou diminuindo a presença do ar, né, estou diminuindo a quantidade de ar, né, do agente de secagem dentro do meu secador. O secador, ele vai atingir ali a temperatura? Vai, né? Vai atingir sem problema algum. Só que vai atingir, né, a temperatura com menos ar estando presente. Então eu vou estar tendo uma falsa sensação de que a minha operação está fluindo bem, né? Poxa, a temperatura já atingiu, né? Já atingiu, mas não com a quantidade de ar que precisaria. E como que a gente consegue visualizar isso? Quando eu fecho aqui esse ponto P4, eu não estou permitindo que circule ar por aqui. Então, a minha depressão medida aqui em P4, ela vai me sinalizar aqui que ela está fora, né? Eu não tô tendo uma circulação aqui de ar, né? E aí eu consigo ter essa leitura. Se eu não tenho circulação de ar, ele vai estar zerado, certo? Quando eu não tenho circulação de ar, leia-se que eu não estou tendo depressão, né? Eu não estou gerando depressão suficiente para que o ar circule. Então ali ele vai estar zerado, né? Ao próximo disso. Então não para esse modelo de secador não é o ideal. Da mesma forma, né, se você como que eu consigo fazer as alterações nesses números aqui, né? P1 de 2 a 6, o número ele está acima disso, né? Ou ele está abaixo disso. Como que eu consigo modificar? Fazendo as aberturas e fechamentos das venezianas de regulagem, que todo secador tem, tá bem? E da mesma forma, na fornalha, né, você também tem regulagens nela das venezianas, né, para a entrada de ar. E também, se você mantiver a porta, né, de alimentação da fornalha aberta, né, não é, não é o formato correto de operação desse, das fornalhas, né? A câmara de combustão, né, onde você tem a queima da lenha, ela trabalha sempre fechada, né? Então a porta tem que estar fechada. Você só abre quando precisa alimentar a lenha, mas ela precisa trabalhar normalmente fechada. Se você deixar ela aberta, né, vai estar entrando o ar falso por ali. Então essa leitura de P1, ela vai estar diferente da que deveria, tá? Então ela não vai estar aqui dentro desse padrão aqui de 2 a 6. Ela vai estar certamente aqui abaixo, certo? Porque você está injetando muito ar por ali, né? Então ali, se você está injetando muito ar, é um ar falso, né? Então ele vai estar gerando uma falsa leitura, né? Aliás, vai estar gerando uma leitura fora do range esperado, tá bem? Claro que isso aqui é um item que vale muito a pena a gente entender a dinâmica dele, né? É, do, do quesito do conhecimento da pressão, olhando um secador, né? Isso, inclusive, é um dos tópicos que eu quero abordar em outros vídeos, né, com vocês, mas para efeito, né, e objetivo desse vídeo agora, que é só dar esse panorama geral e esse entendimento, é fundamental que a gente saiba isso, né? Então, depressão me ajuda a saber, né, por onde que o ar está entrando e para onde que o ar deve ir. O caminho sempre vai ser do menor para o local de maior, o maior de maior depressão. E eu preciso respeitar os intervalos, né, de valores de depressão que o fabricante de cada secador diz. Porque se eu mudo, né, se eu coloco aberturas, né, de venezianas, né, nesses pontos, de tal forma que os valores estejam fora desse range, eu vou estar impactando diretamente a quantidade de ar dentro do secador e por onde esse ar deveria estar circulando, eu não estou gerando a circulação dele. Tá bom? Então, por isso que é fundamental ter isso aqui muito bem calibrado, tá? E assim, é uma variável que você não precisa estar modificando constantemente. Você precisa fazer os ajustes ali para o modelo de secagem que você quer fazer, né? Para o modelo de secador. Uma vez regulado o padrão que você quer, você não precisa estar toda hora modificando, você não precisa toda hora ali estar tendo uma atenção, né? Porque é basicamente abertura e fechamento de veneziana. Atingiu o ponto que precisa, acabou, né? Dificilmente você precisa fazer alguma alteração disso, que é diferente, por exemplo, da variável calor, né, que, por sua vez, a gente mede através da temperatura de secagem. Ela constantemente você precisa estar ali trabalhando em cima dela, né, porque ela
ela é inteiramente dependente do quê? De combustão. E combustão, leia-se, você está alimentando constantemente a sua fornalha com o seu combustível, né? E aqui, majoritariamente no Brasil, a gente usa lenha, né? Então, lenha demanda um trabalho, né? Um esforço braçal ali de ter alguém ali alimentando a fornalha, né? Na cadência correta, na cadência necessária. Do contrário, se você falta lenha, variavelmente a sua temperatura ali do ar quente, né, e do ar de secagem vai cair, certo? Então é algo que você precisa continuamente ali tá com o pé tá com o pé no acelerador, né, digamos assim, fazendo as devidas correlações. Se a gente fosse fazer um paralelo, né, a temperatura para um carro é como se fosse o acelerador, né? Então você precisa estar continuamente ali tá com o pé, né, regulando, né, a velocidade, certo? E as depressões é como se fossem a calibração do pneu, né, a pressão do pneu. É uma variável também importante, mas não é algo que você precisa estar toda hora regulando. Você precisa saber se ela está na, se ela está calibrada ali se o pneu está calibrado de forma correta, né, contínua. Ok, você olha, vê se está tendo ali, se está tendo alguma anomalia, mas se não tiver, não é algo que você continuamente precisa ali estar fazendo intervenção, né? Você não fica calibrando o seu pneu toda hora, certo? Você não precisa ficar fazendo essas regulagens toda hora. O acelerador, sim, né? Então, o acelerador é como se fosse o nosso calor, né? O calor que você fornece para o secador. E as suas depressões, né, dentro do seu secador, como se fosse a calibração do pneu, né? É uma variável importante, mas não é algo que você precisa estar todo o tempo mexendo, tá? Ok? Bom, espero que tenham gostado, né? Mais uma vez, volto a reforçar aqui o pedido de se inscreverem no canal e deixar o like também para esse vídeo, né? Para que esse material, de novo, chegue a mais pessoas e fortaleça cada vez mais aí o nosso canal, né? E tenhamos mais material com esse tipo de conteúdo sendo produzido, tá bem? Se há alguma dúvida, se há algum questionamento, algum feedback, fique à vontade de também colocar nos comentários, tá bem? Próximo tópico abordaremos o último pilar e aí com isso a gente juntando todos esses pilares a gente consegue fazer um bom entendimento, né, do processo de secagem, tá bem? Olhando um secador industrial. Obrigado.